Fala Vitrais, sou o Madison Barreto. Eu sou o Bruno Santana. E este é mais um episódio do Vitral na Conferência do Efeito Prisma 2024. Nosso cenário aqui, que a gente montou aqui na conferência. E tá sendo uma série de episódios. Vai ter episódios, eu acho, até o fim do ano, um por semana. Em paralelo com isso, tem uns episódios nossos de casa do Vitral. Tem uns episódios saindo aí da FEFIC, que ainda deve estar saindo alguns, pelo menos uns 2 por semana. E mais um convidado aqui, que é um dos palestrantes do evento também aqui da Conferência Prisma, que tem como tema esse ano a unidade da igreja, né? E estamos recebendo hoje Igor Miguel, que é um dos convidados mais Salve pedidos. de palmas aí no comentários, por favor, tá? Então, a gente tinha que ter aquelas edições, né, que botam as palminhas e aquela imagem antiga, assim, de preto e branco, de uma galera batendo palmas, sabe? É verdade. Mas esse é um dos convidados mais pedidos. Você que é o editor, né? Então você coloca lá. É que dá trabalho fazer essas paradas. Dá muito trabalho. Mas bem-vindo, Igor. Prazer enorme, viu, gente? E eu tô te conhecendo hoje, pessoalmente, né? Poxa, satisfação enorme. Verdade. Muito Só te vejo pela internet. É verdade. Eu acompanho Vitral, viu? Olha, Vitral. Ih! Eu acho que... Tem quanto tempo que você aparece de Bibotalk? Eita. 7 anos. Cara, antes da pandemia, viu? É. Deve ter uns 5 anos já. Eu já te ouvi, aí depois descobri que você era de BH. Mais constante, depois na verdade, você descobriu. né? Muita gente teve isso no Sim, por causa do BTcast, né? Sim, que eu escutava lá já direto. Aí de repente Aquele da Igreja Centrada nós levamos 1 ano pra gravar, cara. 1 ano pra gravar. Foram muitos episódios, né? Mas eu lembro que quando eu cheguei na Esperança lá, eu sou da Igreja Esperança, o pastor Igor é pastor da Igreja Esperança, tá? Então, não, você tá em pra casa, vocês fazerem essa conexão aí. Mas quando eu cheguei lá, eu lembro de já ter ouvido você lá no BTcast, né? Sim. Então, eu inclusive, olha só, conheci o Guilherme por causa de um BT Papo. Sério? No YouTube, o Guilherme falando lá com o Bibo. Era o Bibo ainda era careca nessa época, usava chapéu. Eu não lembro como é que ele tava no vídeo lá, mas... Eu lembro bem. Ele gravava por aquele... o Irmãos.com. Não sei se é essa época. Foi um que foi feito em YouTube, vídeos de YouTube. Foi vídeo. Eu acho que foi isso mesmo. Mas era presencial esse. Aí tava o Guilherme lá e ele estava falando sobre política. Aí eu ouvi, aí tudo que eu ouvia era de fora, né? Tipo assim, de São Paulo, do Sul e tal. Aí, de repente, Guilherme é pastor de uma igreja de Belo Horizonte. Falei, ó, você tem isso aqui também? Tem como? Tem como ter? Mas, Igor, se apresente aí pra galera que não sabe. Prazer enorme, viu? A gente tá aqui em primeiro lugar, né? Sim. Meu nome é Igor, sou pastor aqui na Igreja Esperança, como já foi falado aí, né? A gente tá ali pastoreando junto com o Guilherme, quase do início da plantação da igreja, né? Eu cheguei na Esperança com 1 ano e meio de plantação, a igreja era bem familiar, bem pequena. A gente também tem um trabalho aí na área da teologia já desde muito tempo, né? E depois também na área de educação, a gente também atua nesse campo, né? Que é a interface entre fé cristã e educação. Atualmente a gente tem participado de um programa de pós-graduação e doutorado na área de educação. Temos um livro escrito, né? Escola do Messias, muita gente já conhece aí, pela Thomas Nelson Brasil. Tem alguns livros no tema da unidade, que é o tema da conferência, né? O Igreja Sinfônica, Unidade Perfeita. São livros que a gente contribuiu com capítulos voltado a esse tema, que pra gente é um tema muito caro, né? O tema da unidade da igreja, de a gente apreciar essa multiplicidade confessional da igreja cristã. Isso é um tema que é muito caro pra gente também, né? E a gente também hoje atua lá na igreja, a gente é membro do presbitério, né? Eu e Gui, mas a gente também tem uma atuação específica na igreja hoje no campo, você sabe, né? Na nossa pastoral missional, com a mobilização missionária, o engajamento missional da igreja, evangelização, missões globais, né? Então esse é um campo também que é muito caro pra gente na jornada ministerial, né? Vocacional. Mas enfim, é por aí que a gente navega. Legal, show de bola. Então, mas você fez seminário, pelo que eu lembro da história, novo assim, né? Foi. E já foi chamado, assim, já sentia essa vocação e tal. Anos, 16 para 17. Mas só rápido, assim, pra galera saber. Eu sei que você contou essa história em alguns lugares, mas essa caminhada, assim, né? Até você chegar na Esperança, assim. Nosso Deus. Aí... Só 25 anos de história. Basicamente, né? Assim, vou falar só desse início da jornada um pouquinho pra frente, né? Mas... Sim. Basicamente, assim, eu cresci num lar cristão. A minha mãe era evangélica, meu pai não era. A minha mãe era de um contexto evangélico pentecostal histórico. Depois ela foi para uma igreja metodista que estava se renovando. Depois foi para metodista wesleyana. Eu ia seguindo a minha mãe, né? Mas a minha experiência de fé real foi quando foi nesse período que eu estava na metodista wesleyana, numa reunião tipicamente pentecostal. Eu tive uma experiência dupla, assim. Primeiro, uma profunda consciência da minha pecaminosidade. E a segunda coisa que foi para mim muito marcante
foi um amor absurdo pela Bíblia. Eu odiava ler, cara. Eu tinha sono. Apesar de ser muito curioso, né? Mas eu tinha um sono mortal, assim, quando eu lia qualquer coisa. Pra qualquer coisa, não só pra ver. Qualquer coisa. Aí eu me lembro, meu pai estimulava muito a gente ler, mas eu tinha uma preguiça, assim. E eu me lembro que, de repente, aquele livro que eu sempre tive em casa, sempre li na escola dominical trechos e tal, começou a ficar muito vivo, assim. A Bíblia ficou um livro absurdamente vivo. A tal ponto que eu tenho memórias, assim, que eu já contei isso em histórias, né, assim, memórias muito fortes, do tipo de eu, sei lá, começar a ler a Bíblia, eu tenho uma Bíblia, essa Bíblia guardada até hoje lá em casa, na Thompson, antiga, eu começava a ler a Bíblia, tipo, 10 da noite, e quando assustava, eu olhava pra janela, assim, e tava nascendo o sol, né, e isso foram várias noites, assim, né. Então eu brinco que eu recebi uma renovação espiritual concomitante, uma renovação de amor pela Bíblia, pela teologia e tal. Mas assim, a teologia era um tema meio abstrato, eu nem sabia o que era teologia, cara. E uma colega minha de colégio que se converteu muito próxima de mim, no mesmo período, assim, ela teve uma renovação espiritual muito profunda, ela foi pro seminário. Aí eu perguntei pra ela, onde que é o seminário e tal? Lá, o seminário é na sua igreja. Eu falei, você tá brincando? Tem um seminário lá? Tem, de teologia. O que é teologia? Ela me explicou. Gente, tô falando isso aqui de 1997, 96, ok? Caraca. A maioria que tá assistindo aqui nem era nascido. Não, pois é. Eu já falei pra ele não fazer esses comentários, mas ele insiste em fazer, tá vendo? Pois é. Cara, eu sempre tenho que lembrar disso, cara. Isso acontece direto. Eu fico assim, nossa, é verdade. Mas é estranho. É estranho. Você não é nascido, mano? Ah, não era? Ao 2000. Nossa operadora aqui. Não, eu sou da época, mano, que assim, eu me lembro da Aliança Evangélica Brasileira, quando ainda era a EVB, né? Depois virou Aliança, né? Mas eu me lembro da EVB, me lembro do Caio Fábio presidindo da EVB. Lembro do Silas Malafaia de bigode. Olha, é verdade. Eu tinha VHS do Silas Malafaia de bigode. Eu tinha as VHS e tinha VHS de conferências do Ricardo Gondim com Caio Fábio e Ed Renekiewicz e Ariovaldo Ramos na conferências da Vinde. Pregações absurdamente lindas, né? E era o que a gente tinha de melhor realmente no movimento evangélico na época, né? Década de 90. Eu peguei o finalzinho do revival, né? Porque esse revival no Brasil começou mesmo na década de 60 com a renovação, final de 60, né? 67, 68 ali. A Metodista Wesleyana mesmo nasceu em 67, grandes igrejas nasceram, né? Presbiteriana Renovada, todas as igrejas que renovaram, né? Elas saíram, foi muito nesse movimento de 67. Década de 70 todo, né? Explodiu, o movimento evangélico explodiu, claro. Aí 80 e 90, a gente começou a ter mais investimento em teologia, envio de missionário, a igreja evangélica entrou numa outra etapa, mas infelizmente, concomitante a essa renovação da década de 90 e 80, você tem o surgimento do neopentecostalismo muito forte, né? E isso também trouxe os ruídos todos e tal. E eu estava no seminário nessa época. Sim. Então você imagina você chegar no seminário, década de 90, eu me lembro disso nitidamente, assim, chegar na 98 para 99, eu chegar na porta do seminário, meus colegas pálidos, me esperando chegar, porque não tinha internet, né? Vamos lembrar. Eu fui o primeiro colega do seminário que teve e-mail. Eu me lembro disso. Olha só. Assim, 99. Frente do tempo. Eu fui o primeiro aluno dentro do meu seminário que teve e-mail, cara. Caramba. Foi um negócio muito louco. Que doideira. E aí eu me lembro que eu cheguei no seminário, meus amigos estavam meio pálidos assim na porta. Eu falei, gente, o que aconteceu? Morreu alguém? Aí eles com a revista Vinde na mão, que era tudo que a gente tinha de notícia do mundo evangélico. Então, pra quem não sabe, a revista Vinde... Era o Fuxico Gospel da época. Não, cara, era uma revista séria. Era o Caio Fábio, que era o fundador do Ministério Vinde no Brasil. Tinha as conferências, né? E a revista era muito boa, era o que tinha de melhor. Assim, cara, no muito sentido parecido, de vários artigos muito e parecido, tal, né? Muito parecido, assim, até em termos de conteúdo. E era uma revista sensacional, cara. Mas estava muito ligada à pessoa do Caio, né? E a matéria da capa era o Caio Fábio com uma cara bem triste, assim, dizendo, né, caí. E aí era uma entrevista dele descrevendo, né, o escândalo que teve na época, né, do caso dele com a secretária e tal. Cara, eu me lembro que naquele dia ali eu tive uma crise muito séria com o movimento evangélico, assim. E aí foi uma jornada de distanciamento da tradição evangélica que durou quase 12 anos. E depois um reencontro. Lembrando, só para o pessoal que está assistindo, né? Eu não sou de Belo Horizonte, sou de Cabo Frio, no Rio. Isso tudo aconteceu no Rio de Janeiro até o final exatamente o final da década de 90, 99. 2000 eu mudei para cá. E eu mudei para cá para fazer uns estudos em teologia, mas muito voltado, muito inspirado ainda nessa crise. Andei por caminhos muito complexos, né? Mas caminhos necessários para uma série de coisas que Deus ia fazer depois, que a gente entendeu. Mas por fim, lá em 2006, 2005... eu tive contato com o movimento Pro-Labri, que foi um movimento para trazer o Labri para o Brasil. Guilherme a gente estava fazendo vaquinha para pagar a passagem para o Guilherme e a Alessandra com a família para a Inglaterra, para
treinar, né? E a gente fazia festival de tortas, era um negócio... E um amigo meu era muito envolvido com isso, me convidou aí, porque ele falou assim, Igor, você tá na academia, já tava fazendo pedagogia na época, aqui na UENG, né? Aí ele falou, cara, você tá na academia, você precisa atender essa relação entre fé e cultura. Eu falei, mano, esse povo tudo neocalvinista, vou mexer com isso não. Acho que calvinismo já é um problema, imagina neocalvinismo. Mais o neo, né? Mais o neo. Só inventa coisa. Mas enfim, aí foi uma graça ter conhecido o Gui, ter conhecido Vanessa... Rodolfo Amorim na época, né? O Rodolfo foi uma benção na minha vida, e eu tive acesso a essa tradição evangelical que eu falo raiz, né? Então, assim, muito do meu escândalo com o evangelicalismo naquela época, porque com a queda do Caio, imagina um negócio desse, assim, o que sobrou do movimento evangélico, sabe? Assim, a gente não tinha que era uma figura muito importante, sóbria, né? Sóbria, profundo teologicamente, né? Era muito a cara de Lausanne, assim, do Pacto de Lausanne. Então você olhava para aquilo e você ficava assim, caramba... O que sobrou, né? O que sobrava era R.R. Soares, né? Bispo Macedo, não sei o que. Aí ele falava assim, bicho, então não dá mais para ser evangélico. Aí eu fui meio que mergulhando numa distopia, assim, sei lá. Mas foi louco, porque eu tive um reencontro com o movimento evangélico, com tudo que é de mais clássico. Eu não conhecia essa tradição evangelical, Francis Schaeffer, Stott, né? Você pega, sei lá... Você pega aí o Packer, você pega, né, enfim, eu não conhecia essa tradição, o próprio Piper depois, né, e aí, mano, foi interessante porque o meu retorno ao movimento evangélico se deu muito não sei quantos já ouviram falar disso, mas teve uma matéria da revista Época, que foi emblemática, em 2010, que a matéria de capa era Os Novos Protestantes. Essa matéria ficou na história, assim, na época, por quê? Porque se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar isso aí. Por quê? Porque nessa matéria tinha falando sobre uma espécie de refreshment no movimento evangélico no Brasil. E aí tinha Marcos Almeida, assim, alguns símbolos, né? Algumas menções à revista Times, que não sei quantos lembram disso, mas a revista Times na época fez uma matéria de capa falando as 10 ideias que estão mudando o mundo agora. Todo ano tinha um ranking. E dentre as coisas, assim, é um ranking de coisas diversas. Então, sei lá, Bitcoin estava sendo inventado, um exemplo. Aí tinham várias coisas no ranking. O top 1 era o novo calvinismo. Olha. É mesmo? O top 1. Caramba. Isso em 2010. Né, e por que o novo calvinismo foi mencionado? O novo calvinismo era o movimento lá com o Gospel Coalition nos Estados Unidos, era o John Piper, eram os jovens que estavam... Era o Mark Driscoll com a igreja dele em Mars Hill, né? Então esse movimento, a gente meio que foi impactado por ele aqui na América do Sul também, né? As pregações do Paul Washer e tal. Voltemos ao Evangelho. Voltemos ao Evangelho aqui no Brasil, voltemos ao Evangelho. Trouxe pra gente esse material, assim. Isso, foi traduzido. Eu acho que o que me introduziu esse universo foi a pregação chocante. Eu também. Que eu acho que muita gente parte da galera foi introduzida nesse universo. Eu falei, que isso? Que agressividade é essa? Mas ele tá muito certo? O que é isso? Como assim? Foi muito impactado, rapaz. Meu Deus, fiquei em choque. Né? Realmente é chocante. Cara, uma mensagem que mexeu muito comigo nessa época, né, foi o Supremacia de Cristo do John Piper e o Não Desperdice a Sua Vida, né? Que foi aquele sermão dele que é antigo, né? Mas que teve um revival no Brasil, assim, sim, com a tradução para o português, né? Cara, e foi muito louco, porque eu lembro de Marquito, por exemplo, indo lá. Marquito é o Marcos Almeida. Me lembro do Marquito chegando no Labri, no início do Labri, lá em Macacos, ele chegar com um violãozinho, sentar na rede, com um EP de R$10, que tinha 4 músicas, a casa, sei lá, vendendo aquilo ali pra galera e tal. Falou, poxa, eu falei, cara, suas músicas são muito boas, eu só via na internet, né? Baixava o MP3 e era liberado. Então a gente curtia. Baixei músicas do Marcos, que ele liberou no ForShared. Exatamente, que foi no Balaio, cara. Aí, quando lançou Vem Me Socorrer, aí foi no programa Balaio, e aí falou, galera, tá aí no ForShared, só jogar e tal. Aí eu fui lá. Não sei o que vocês estão falando. E aí o pessoal compartilhando o link no Orkut pra baixar a música do Martin. Tinha um grupo no Orkut do quem ouviu o programa Balaio. Olha que legal, aí, cara. Aí o pessoal colocou o link lá pra gente lá baixar a música. É muito orgânico, né? Bons tempos. Coisas se espalhando. E eu lembro, inclusive, você no Liturgia do Ordinário, na introdução você fala sobre o seu contato com o Labri, né? Conta essa história. Que foi uma coisa muito marcante. Porque assim, eu vim de um ambiente que muita gente já experimentou isso em ambientes mais neopentecostais, um ambiente muito performático, assim, muito centrado na performance geral, né? Religiosa, espiritual. Então, ficava aquela competição esquisita de quem era mais espiritual, ou quem era mais ungido, quem era mais talentoso e musicalmente, ou sei lá. Era um negócio meio feio. Mas eu me lembro que, vindo desse ambiente, eu fui no Labri, primeira conferência do Labri em Macacos, cara. Foi muito intimista, poucas pessoas. Está registrada no caderninho porque o Labri nesse costume, você vai lá, tem que deixar um depoimento no caderno. E tem no primeiro livro de depoimento, tem lá minha história lá.
Porque eu me lembro de ter a experiência, assim, muito chocante, cara, de experimentar, que muita gente vê em Labri, né? Aquela coisa despretensiosa, né? De você chegar no ambiente, flor, jardim, quadro, música, jazz, sei lá, música clássica, e aí você tem aqueles espaços bem descontraídos de conversas à mesa, né? Flor. E eu me lembro que eu cheguei em casa e eu falei, não é possível, cara. Não é possível que a vida é tão simples assim. Eu fiquei chocado com aquilo, cara. Sim. Essa coisa despretensiosa. Que Labri tem muito, né? Que é... Um pouco, assim, eu não tive tanta experiência com Labri, né? Mas a gente foi lá gravar e eu lembro de enquanto a gente tá gravando, eu olhava da janela e vi o pessoal lá mexendo com as galinhas. Cara, é isso. Regando as plantas. Porque o povo tem uma ideia, às vezes, de Labri que é tipo assim, vamos descobrir aqui a nova não sei o quê. Tem uma coisa meio gnóstica, né? E sabe que às vezes eu tinha uma noção de fora que era uma coisa meio obscura, sabe? Meio fechada, assim. Depois que eu fui aproximar... evangélica. Mas... Por quê? Porque depois que eu fui me aproximar, eu entendi que é porque a coisa é tão orgânica, né? Que às vezes não tem um outdoor. Não tem um outdoor. Cidade, não é né? cultura do Labri. O Labri, assim, ele é divulgado nas relações. Isso. As pessoas convidam umas às outras para irem, né? E os retiros são pequenos também. Muita gente fica pensando, não vai abrir mais Labri. Gente, o Labri não tem um plano de expansão. Não existe isso, entendeu? É muito comum. O Guilherme conta essas histórias, assim, de acontecer. O Labri é tão dependente das pessoas. Por não ser uma instituição forte, né? Igual uma igreja às vezes tem que ser, ela depende tanto das pessoas que é comum, assim, uma família de obreiros morrer e o Labri fechar. Isso acontece. Pode acontecer, entendeu? Não ter mais ninguém e fechar a casa, e é isso aí. E eles não estão dispostos a fazer uma instituição forte para manter funcionando, porque o Labri precisa ser do jeito que ele é, entendeu? Até porque as pessoas que chegam lá chegam cansadas, esgotadas, então é um lugar... Foi o que aconteceu comigo. E eu cito isso no livro, né, que eu cheguei em casa, minha mulher... Eu falei, a gente tem que comprar flores, a gente tem que botar um quadro aqui. Minha comida tá monocromática, só tem uma cor. Eu falei, tá tudo errado. Dá cor na vida. A criação é bela e tal. Ô, gente, quem olha assim, fala, pô, parece um monte de riponga, né? Mas não é, cara. É porque você redescobre esse olhar sacramental, como a gente fala, de olhar para a criação de Deus e ver que Deus sorri pela estrutura que ele deu no mundo, né? E que Jesus te dá uma percepção privilegiada de você conseguir perceber isso, né? Então isso afeta a espiritualidade. Uma outra coisa marcante também na época, que era o que eu achei extraordinário, assim, cara, as pessoas que falavam no Labri, né? Claro, o Guilherme, Rodolfo, foi a primeira vez que eu tive contato com eles falando, assim, foi nesse ambiente, porque eles tinham acabado de chegar da Inglaterra e tal, né? E aí eu fiquei muito assustado, assim, porque havia um rigor em tudo que eles diziam, assim, uma leitura muito profunda, muito inédita, porque, imagina, cara, hoje a gente tem um monte de livro em português, a gente, cara, sonhava com essas obras em português, assim, cara, todo mundo tem que ler isso, e não tinha nada. Então você pega essa coleção das Fé e Ciência da ABC2, aquilo era um sonho de consumo, ninguém tinha aquilo, né? Você tem o livro lá do Doivert em português, o Crepúsculo Pensamento, Raízes da Cultura Ocidental, não tinha nada disso em português, né? Então a gente lê tudo em inglês, às vezes arrastando no inglês, cara, pra você ler ali, né? Porque não tinha nada. Huckmacher, bicho. Não tinha nada Huckmacher em português, né? Então, de repente, você ter contato com esse conteúdo naquela época e eu ver os caras falando disso, mano, e assim, era aquele, sabe um ambiente assim, que ninguém chegava assim, meu nome é fulano de tal, aí citava todos o currículo dos caras, não tinha nada disso, mano, era tomando café e batendo papo, e tinha uma palestrinha ali regada, muito chá, né, e tá tudo bem. Eu ia falar que o Rodolfo já veio aqui 4 vezes, né, mas acho que na primeira... E a quinta vai ser amanhã. Sério? Inclusive. A gente não cansa, é o nosso padrinho aquele. Padrinho é ótimo, é sensacional. Mas ele contou... Ele estava contando quando veio ele e o Marcos, né? O Marcos Almeida estava contando que quando ele começou... O primeiro contato dele com o Huckmacher foi através do Rodolfo. O Rodolfo dele é uma apostila em espanhol ainda. Cara, então, tipo assim, não tinha nada. Era por causa dessa questão que você estava falando. E era uma apostila ainda, né? Não era nem um livro lançado, uma grande era apostila que acho que ele usou para dar uma palestra em algum lugar, assim, e tal. Então... Não tinha nada. Hoje eu tenho lá em casa a coleção do Huckmacher, né? Aquela coleção completa da transcrições de palestras dele. Cara, assim, tem, sei lá, um capítulo, a história do jazz, um volume, a história do jazz. Cara, assim... Cara, amasso de livro, assim. Mano, ele vai lá nos Bantus na África e vem... Não, imagina, você não tinha isso, entendeu, mano? E hoje ainda não tem, né? Esse capítulo podia ser traduzido, inclusive. Mas é um trabalho histórico e tal. Mas é um autor que a gente não conhecia, né? Não sei se você sabe da história do Huckmacher quando ele foi no Nordeste. O Huckmacher contou essa história aqui, que a filha do Hans Huckmacher estava presente. Não.
contou, mas eu não lembro que ela direito. riu Mas porque... contou sim. Quem é esse homem que vocês estão cantando aí? Que não tem nada a ver com pronúncia. Ah, sim, a pronúncia. Não lembrava disso não, mas Ela não é o muito nome do bom. meu pai? Huckmacher? Como assim? Não é. Como assim? Quem é esse Huckmacher? Quem é esse? Muito bom. Mas aí enfim. você foi fazendo esse caminho. Você chegou no Labri, virou uma chave aí, né? Isso. E aí, já na mesma época que você foi pra Esperança... Sim. Então. Cara, teve um outro rolê, assim, um pouco antes da conferência, que foi 2007. 2007 teve um encontro de Cosmovisão lá no Paraná. Guilherme estava na Inglaterra, mas era o lançamento do livro Cosmovisão e Transformação Integral, pelo Sim. Ultimato. Sim. Né? Cara, eu só me lembro de ter ido nesse retiro, ao convite de um amigo, e eu fui, assim, eu li esse livro inteiro antes de ir pra lá. E eu fiquei vidrado com todos os autores. Eu falei, cara, eu quero entender essa turma. E eu fiquei muito impressionado com a construção de uma cosmovisão cristã, a relevância do Hans Huckmacher, como que ele dava ferramentas, cara, para você navegar na filosofia, você navegar no campo da cultura. E aquilo me deixou extremamente impressionado. Porque eram ferramentas muito convincentes, muito bem estruturados. Aí aquilo me levou a outras tradições, outros autores dessa tradição, né? Que a gente chama de neocalvinista, ou reformacional e tudo. E aí isso foi abrindo várias janelinhas, assim, inclusive na minha jornada na educação, né? Porque nessa jornada eu acabei tendo acesso a muitos autores que me ajudaram a pensar a filosofia da educação, metodologia do ensino, meu contato com as neurociências, com ciências cognitivas, né? Então me deu muita ferramenta para navegar nesse mundo também. Mas não foi só isso, cara. Tem um lance também da espiritualidade, sabe? Que veio junto no pacote. O Vin, que foi um dos líderes do Labri na Holanda, estava presente enquanto o Guilherme ainda estava na Inglaterra. E o Vin, para quem não sabe, é o sucessor do Huckmacher, acho que, se eu não me engano, segunda geração depois, de obreiros do Labri da Holanda, que o Huckmacher foi diretor da casa do Labri na Holanda, né? E ele era dessa tradição aí. Cara, e foi muito bom, porque tem um livro que chama O Futuro da Terra. Não tem português. Tem a tradução, mas não foi publicado. Não sei se foi o Rodolfo que traduziu. Mas nesse livro ele fala sobre como Deus vai restaurar a criação, né? O que o céu, no final das contas, é o céu vir a criação e a criação ser redimida, né? E eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com essa palestra dele, assim. Ele falou aqui no Brasil sobre isso. E a gente teve um momento até de quebrantamento, assim, no dia, mano. E eu conheci um monte de gente nesse dia. Cara, tava lá o Léo Ramos, tava lá... Cara, o Regis, a irmã do Regis estava lá. Não estava o Regis, mas estava a Miroca. Olha só. A Miroca, fundadora da Igreja Esperança, né? Então eu brinco que minha igreja estava lá, sabe? A minha igreja estava lá. Já foi sendo introduzido sem querer. Maurício Cunha estava lá, tava o Marcel do CAD, uma galera assim conhecida, e eu falei assim, cara, que é isso? Como assim? Que povo é esse, né? Uhum. Então foi um reencontro com o evangelicalismo meu, começou mesmo nesse encontro. Aí depois foi lá abrir, e aí veio a sequência, né? Tinha a CAT, que era a Associação Kuiper de Estudos Transdisciplinares, a gente tinha encontros sobre política e fé cristã, aí o rolê foi longe. Uhum. Pô, uma pergunta que eu queria fazer, cara, quando você citou lá da questão do Caio Fábio, isso, e né, anos 2000, ele, né, o fato da queda dele representou um marco para desunidade da igreja brasileira também, sim, né? Em grande medida. E aí, assim, o tema do congresso é exatamente essa unidade da igreja. O que você viu, assim, porque a maior iniciativa do que eu tive conhecimento, assim, de unidade da igreja foi a dele, daquela época. Sim, a EVB. Depois dele eu ainda não vi isso acontecer. Pelo menos uma que deu tão certo, né? Mas sim, não igual, E aí agora a gente tá 24 anos depois, como restaurar essa unidade da igreja? É possível? É possível? Então. Dá pra ter esperança? Eu tenho uma pontinha de esperança ainda, assim. É uma coisa meio geracional também, né? Uhum. Então, o Caio conta isso, né? Que, claro, isso foi um problema também, né? Porque, assim, a EVB era muito ligada à personalidade dele, né? Então, o pessoal dizia que a EVB era muito personalista, né? Muito colado no Caio. E eu acho que esse foi um problema, assim. Eu acho que a coisa tinha que ser um pouco mais plural, assim. Mais marcada. Como se pra igreja católica o Papa caísse em alguma coisa, tipo, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim. Claro, ele não falava que ele era o Papa ou coisa assim, mas as pessoas meio que atribuíam esse valor pra ele. Cara, pra vocês terem uma ideia, não sei quantos vocês lembram disso ou lembram desse caso depois, talvez vocês não eram da época, não sei. Mas teve aquele escândalo de um encontro de pastores da Universal, que o Bispo Macedo ensinando o pessoal a cobrar o dízimo e dizendo, desce, né, e tal. Aí esse vídeo foi vazado por um bispo da Igreja Universal, saiu no Fantástico. Cara, eu lembro nitidamente dessa matéria, no dia que aconteceu, o Caio ser
entrevistado, lembrando que foi um período que o Caio estava nos Estados Unidos e tal, ele ficou uns 4 anos lá, uma coisa assim, aí o Caio estava sendo entrevistado, a Globo entrevistou ele, perguntou o que ele achava daquilo, e a posição dele foi, cara, a Igreja Universal não é uma igreja evangélica, ela não subscreve alguns princípios do que significa ser evangélico, é uma outra coisa e tal. Cara, foi muito estranho, porque assim, ao mesmo tempo que ele fez isso, coisa assim, de poucas semanas depois, tava o Malafaia defendendo a Universal no canal da Record. E se contrapondo à posição do Caio e à posição da Globo naquela denúncia e tal. Foi uma coisa muito esquisita na época, realmente deu um mal-estar muito grande. E assim, claro, existiam coisas assim muito estranhas, e que depois ficou meio evidente, né? Uma certa competição assim do Malafaia com o Caio, e a gente via isso na época, sabe? E isso foi muito triste, gerou uma comoção muito grande na época. Agora, fato é que a gente percebeu foi um estilhaçamento, né? Inclusive gente que era ligada à EVB apostou no neopentecostalismo, infelizmente, né? A gente tem alguns nomes que eu não vou citar, mas são conhecidos aí em algumas regiões do Brasil. Outros penderam para uma visão mais progressista do evangelho. Tem alguns nomes bem conhecidos aí hoje, né? Na Igreja Evangélica Brasileira, que estão muito associados a esse movimento. Infelizmente, muitos andavam com o Caio na época. E se perderam aí no processo por alguma razão. Mas tem uma galera, cara, muito interessante isso, assim, você pensar que tem uma galera que eles não eram muito midiáticos, né? Então, que estão aí, mano, estão aí firmes. Você pega o Ricardo Barbosa, você pega aí o Paulo Júnior, né? O Paulo Júnior Borges, né? Você pega uma turma, tem uma turma aí que ficou com o pé no chão mesmo depois de alguns processos assim estranhos de tensão, né? No movimento evangélico brasileiro. E teve muito aquele movimento assim do tipo, porque eu não sou mais evangélico, então tinha essas cartas assim lacradoras na época, né? Que eu acho uma grande bobeira, sinceramente, porque eu costumo dizer assim, cara, eu faço questão de dizer que sou evangélico. Mas eu faço questão também de qualificar o que eu quero dizer com isso, entendeu? Então, eu acredito numa unidade evangélica mesmo. Mas para a gente afirmar isso, a gente precisa retomar o que significa ser evangélico. Porque o movimento evangélico é um movimento, a gente não pode achar que é uma denominação, uma coisa assim. Não, o movimento evangélico, ele tem um minimalismo teológico? Tem. Por isso tem um poder agregador, né? Porque naquilo que ele é essencial, a gente anda junto. Então a ênfase na evangelização, conversão pessoal, autoridade das escrituras, a centralidade de Cristo. Então tem alguns pilares que fazem muita gente andar junto. Tem esse poder de juntar pessoas, sabe? Independente se ela é de uma tradição mais reformada, se é de anglicana ou pentecostal histórico, né? Dá para caminhar junto em muitas coisas. Mas isso exigiria muito empenho. E claro, exigiria também um outro lado da moeda aí, né? Que a gente costuma dizer assim, a gente acha que unidade é você derrubar as paredes. Não é. Unidade, ela não pode sacrificar questões essenciais. A unidade não pode ser a qualquer custo também. Então, mas isso é uma coisa difícil de gerenciar, entende? Num movimento como esse. Por exemplo, eu não sou muito favorável à ideia de que a gente consiga unidade apenas por relacionamentos. Eu tenho colegas que acreditam nisso. É possível você construir relações entre líderes e a gente criar uma unidade a partir das relações. Eu não acho que isso é suficiente. Eu acho que se isso não passa pelo evangelho, não passa pela centralidade de Cristo, não passa sobre alguns valores doutrinários que são centrais, eu acho que é meio difícil, sabe? A gente conseguir caminhar numa unidade assim. Mas eu tenho boas expectativas. Por exemplo, tem irmãos hoje, dessa geração minha pra frente, que já tem uma percepção assim, um pouco mais generosa. Não são sectários. E tem um outro elemento que eu falava muito lá no Bibo, né? De que é possível você ter lealdades confessionais profundas e não perder o senso que a gente chama de catolicidade da igreja, que é esse senso de que a gente pertence a um corpo diverso. Eu até brinco assim, geralmente no meio reformado, a galera que é mais sectária, que é menos generosa quanto à possibilidade de comunhão com irmãos de outras tradições, né, são péssimos leitores da tradição reformada. Porque se você lê, por exemplo, o Herman Bavinck escreveu um documento em inglês chamado Catolicidade da Igreja, em que tem um trecho que ele é emblemático. Eu coloquei isso no meu capítulo do Unidade Perfeita, que ele fala assim, Deus não entregou a totalidade do evangelho a nenhuma tradição cristã. Deus não entregou. E isso parece meio intencional, assim, da parte da soberania de Deus. Por que parece intencional? Porque isso exige de mim a humildade de escutar outra tradição. Então eu tenho que escutar outra tradição, porque tem riquezas ali que a minha tradição não cultivou. E vice-versa. Então, assim, a outra tradição também tem um que aprender com a minha tradição. Eu conto uma história, só para concluir esse bloquinho, que é muito interessante.
que até fora um pouco do universo evangélico, né? Mas como é que as coisas podem... A gente tem muitas convergências com outras tradições cristãs, né? Eu fui ao Líbano em 2016 a trabalho, fazer um projeto com refugiados. E quando eu cheguei lá no Líbano, eu tenho uma conexão muito específica com o país, porque meus avós vieram de lá e tal. Então foi uma viagem muito apaixonante, muito interessante. Mas aí eu saí para comer com um teólogo ortodoxo oriental. E meus avós eram ortodoxos orientais, né? Aí eu fui lá, subi lá no monte, assim, no Monte Líbano, e tava lindo, cara, a noite linda, aqueles cedros na montanha, né, olhando pra baixo, assim, Mediterrâneo, cara, a lua brilhando, assim, o céu limpo, tava uma noite perfeita, cara. E a gente batendo papo, comendo pipoca, não sei o que, era um bar que tinha uns pipocas, era um negócio, um refil de pipoca, ficava vindo pipoca toda hora, e aí a gente batendo papo e tal, aí ele foi, aí cara, a gente tinha vários... Cara, me fala da tradição ortodoxa, como é que você pensa isso aqui e tal. Chegou um momento que eu falei pra ele assim, cara, me conta uma coisa. C.S. Lewis. Pronto, acabou, cara. Tinha um meme antigo, não sei se você lembra desse meme antigo, que era um meme, assim, era uma mesa com vários irmãos, assim, tipo assim, aí mostra assim, o meme o primeiro quadro era assim, o anglicano brigando com pentecostal brigando com reformado e tal, aí quando C.S. Lewis, aí todo mundo sentava numa mesa em unidade, todo mundo ouvia, a galera tudo em unidade, porque C.S. Lewis parece que tem esse poder do simples, do cristianismo puro e simples. Ele fala direito, né? Deve ser bom. Não, é legal. É porque é aquela coisa do mero cristianismo, né? Sim. Do cristianismo puro e simples dele, tem um poder de... E ele é muito respeitoso, eu acho, né? Ele Aí fala aquele negócio da sala e tal. Ele admite, assim, no cristianismo, por exemplo, ele fala o tempo todo assim, olha, eu tô entendendo dessa forma. Isso. Ele é humilde pra falar as proposições dele. Até porque não era um pastor, né? Isso. Então ele vai... fala, eu não vai sou assim, especialista, né? E tal, em teologia. Eu lembro que as primeiras vezes que eu li isso, eu falei, que é isso? Calma aí. C.S. Lewis, o que você tá falando? Não é? Mas é isso, ele sendo... reconhecendo ele tem esse poder agregador. limitações. Por quê? Porque é isso que a gente chama de catolicidade, cara. Que é essa capacidade da gente... cara, se a gente pudesse defender o cristianismo diante do secularismo, olha que interessante. O secularismo, vamos pensar assim, cara, o secularismo e o Islã, pronto. Dois grandes adversários, entre aspas, do cristianismo no Ocidente, assim. Opositores, né, diretos. Cara, se você for pensar, como é que você defenderia um cristianismo diante desses movimentos, assim? A gente ia deixar um monte de picuinha de lado. Quem chama o Peter Leithart, no livro dele, O Fim do Protestantismo, não sei se tem em português, The End of Protestantism, acho que tem, sei lá, pelo monergismo, ele fala nesse livro que ele chama isso de ecumenismo de trincheira. Tá entendendo? Então, assim, o inimigo levanta, você junta com todo mundo, mano. Você junta com todo mundo. O cara não quer saber se os caras é atleticano ou cruzeirense, entendeu? Você junta com todo mundo, porque é uma ameaça, uma ameaça comum, entendeu? Claro, isso não é o melhor motivo pra gente estar unido. Mas isso acaba sendo usado por Deus para produzir determinados efeitos, assim. Então, vou dar um exemplo. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de um documento que foi escrito em 97, chama Evangelicals and Catholic Together, ECT, Católicos e Evangélicos Juntos. Um documento que teve a assinatura do Richard Moore, teve a assinatura do Packer, teve a participação de vários teólogos, Michael Horton, vários teólogos protestantes e vários teólogos católicos escreveram esse documento para defender a fé cristã diante de duas eminentes ameaças no contexto americano, que era o Islã e o secularismo. E escreveram um documento junto, cara, de convergência entre as duas tradições. E, cara, é muito honesto, nisso aqui a gente não concorda, nisso aqui a gente tem dificuldade, mas olha, nisso aqui a gente tá junto, a Bíblia tem autoridade mesmo para nós dois, né? Claro, a gente aqui tem a tradição, né, o católico, e tal. Aí, mas tem autoridade, Cristo é essencial, é indispensável, naturalmente, trindade. Então, quando você assusta, o documento é um documento de cobeligerância, né, que acaba juntando duas tradições. Então, assim, é possível essa circulação, eu acredito nisso. Agora, aqui no Brasil, cara, eu acho que a gente tem muito que andar ainda, viu? Sim. Muito que andar. Eu acredito muito até num reavivamento, assim, sabe, mano? Minha expectativa é que eu acho que o Brasil ainda não experimentou uma renovação eduardiana, assim, sabe? Jonathan Edwards, aquele revival de amor pelas escrituras, evangelização, mais ou menos um pouco como o Jesus Movement também nos Estados Unidos, uma coisa assim... o problema do Jesus Movement é que ele é um pouco anti-institucional, mas eu tenho problemas com isso. Mas assim, tirando isso, eu acho que esse movimento orgânico que transcenderia denominações... Sim. Cara, eu não subestimaria isso acontecer e romper no Brasil e as pessoas
terem amor pela palavra, amor pelo evangelho. Eu acho que a gente vai ter um respiro aí, sabe? Sim. Em algum momento. Eu tenho essa expectativa, pessoal. E eu fico pensando porque a gente precisa se voltar para isso, ser intencional nisso, né? Mas Deus escolhe alguns momentos também e faz isso de formas inesperadas, sem né? dúvida. Assim. E é disruptivo, né? É disruptivo, de onde você menos espera vem. Exatamente. Mas ao mesmo tempo, essas iniciativas são muito importantes, né? Você falou de Lausanne aí, e eu lembro do livro lá, Missão Integral, do Guilherme, Léo Ramos e o Marcel. É o Cosmovisão Transformação Integral ou Fé Cristã e Cultura Contemporânea? Cosmovisão e Missão Integral. Ah, tá. Não é Missão Integral, ele é Cosmovisão Cristã e Transformação Integral. Mas ele faz uma crítica ao minimalismo teológico da Missão Integral. Então, né? E aí ele fala... No início do livro ele fala muito sobre a questão de Lausanne, como que teve a iniciativa, Isso. ele fala das posições, né, de alguns grandes líderes. Exatamente. E basicamente ele fala, o Guilherme inclusive, ele fala assim, beleza, mas não acharam realmente uma resolução assim, né? Tá, como que vamos fazer então? Esse é o ponto. Teve as consultas depois, etc. Mas e aí, né? Como que você vê isso hoje, teologicamente? Legal. Tipo assim, temos uma proposta legal aí? Então, naquela época, a discussão era a seguinte, era que o Cristo todo, para o homem todo e para todos os homens, que foi o lema do Encontro de Lausanne, né, da década de 70, 74, e depois os desenvolvimentos disso em outros encontros de Lausanne, e nas consultas que foram feitas, era que, Cristo tem que ser anunciado inteiramente, para pessoas inteiras, né, a todas as pessoas. Bacana. Mas como a gente faz isso? Aí era uma questão que o pessoal discutia, né? Era uma questão de método. E claro, a teologia da missão integral, ela acaba oferecendo uma resposta para isso, que foi corretamente interpretada como uma resposta não necessariamente integral, porque na verdade ela tinha uma tendência a ser reducionista mesmo. Claro, ao perceber que existia uma negligência da missão cristã em relação à pobreza, e era uma negligência, mas é uma negligência que você tinha dois caminhos. Ou você daria uma solução evangélica para esse problema da negligência missiológica em relação aos mais vulneráveis, ou você daria uma resposta estranhamente fora do movimento evangélico. A resposta evangélica, basicamente John Stott levantou essa lebre quando ele dizia que evangelismo e ação social não precisam ser fundidas, como fazia o evangelho social, que existia nos Estados Unidos, é muito forte, de fundir, né? Falando, evangelizar é cuidar do pobre. A teologia da libertação católica propõe algo parecido, né? O reino é isso. Para a visão católica é assim, e para alguns evangélicos norte-americanos também. Algumas tendências dentro da teologia da missão integral falavam isso também, não eram todas, é verdade. Né? Se a gente pega aí o Robson Cavalcante, por exemplo, né? A abordagem dele era evangelical, muito próxima do Stott, inclusive. Então, assim, o Stott dizia, não, são linhas paralelas da missão. Então, você vai fazer missão, você evangeliza e você se compadece dos vulneráveis. Essas linhas precisam andar juntas, paralelas, sem se misturar um com o outro, senão você causa um problema de comprometimento da mensagem do evangelho, que a mensagem, tem que ser anunciada, pregada, o que Cristo fez na cruz, salvação, etc. E as expressões ou as demonstrações do evangelho por meio do cuidado social, no caso, cuidar dos pobres, vulneráveis, etc. Sensacional. Só que esse trabalho também estava meio incompleto. E para mim, quem conclui esse trabalho, por incrível que pareça, cara, é Keller, no Justiça Generosa. Que ele traz de novo essa discussão, e ele vai dizer que, seguinte, não basta dizer que evangelho e ação social andam em linhas paralelas. É necessário dizer que existe uma osmose, não era osmose, uma simbiose entre os dois. O que significa isso? Que, de alguma maneira, o evangelho, ele dá as razões porque você se compadece dos vulneráveis. Então, o evangelho é suficiente para te dar essas razões. E quando você cuida dos vulneráveis, você cria o ambiente, o contexto para a proclamação do evangelho. Então, uma coisa alimenta a outra. Você não pode misturar, claro, mas você também não precisa colocar as duas como se fossem campos de atuação estanques, como se não tivesse uma relação entre elas, né? Isso é uma coisa interessante, né? Mas o Gui traz um outro tema na época naquela matéria, e a gente compactou muito dessa discussão, que mas a missão integral não é só o pobre também. E esse foi o ponto do reducionismo. Como é que você fala de uma missão integral que só se preocupa com um tema? Ou dois, evangelizar e cuidar do pobre. Não. Existem inúmeras esferas da nossa vida social e pública, humana, que Deus criou,
né, para a sua glória, e que podem igualmente receber a atuação cristã. Então a missão, a evangelização é componente da missão, mas não é exclusivamente o único componente da missão. A missão é abrangente, né? Então a presença cristã em esferas públicas, comunitárias, sociais, também é parte desse desafio missiológico. E aí que o Kuyper entra, que o Guilherme fala, não dá para fazer missão nos termos de Lausanne com teologia minimalista. Você tem que ter uma visão abrangente para você ter as esferas de soberania. Aí vem um Kuyper, né? Vem toda ele encontra isso na tradição reformacional, né? Sim, sim. E o tema geral lá, principal, era qual é a missão da igreja, né? Eu acredito que isso tem muito a ver com unidade também, sem dúvida, sem dúvida. Mas deixa eu já conectar aqui pra gente caminhar pro final, né? Que a gente já precisa caminhar pro final. Caminhar pro final não, finalizar. Né? Finalizar. A última pergunta aqui. Em relação à sua palestra, né? Missão da igreja, que está ligada à pessoa de Cristo, certo? Pessoa de Cristo, como que isso ajuda, né? Como que isso transborda para a unidade da igreja. E aí, pensando nessa questão da missão da igreja, a pessoa de Cristo e unidade da igreja. Porque a missão é o que, né? É para onde a gente está indo, né? E isso faz muita diferença também para como a gente vai, né? E a pessoa de Cristo, é claro, sendo o exemplo, né? Como ela é interpretada, faz toda a diferença, né? Então, assim, eu vejo muito essa tentação nos movimentos de unidade da gente encarar o trabalho cristão como um lugar onde a igreja consegue construir essa relação de unidade. Eu acho que isso tem seus riscos. Porque isso... cara, se Cristo não tiver razão suficiente no evangelho em Jesus para a gente ser um, por que o trabalho cristão vai ter esse poder? O trabalho é a tarefa, né? A gente tem uma tarefa. Essa tarefa, é claro, ela junta muita gente. Eu dou sempre esse exemplo. Cara, é impressionante. Eu vou lá para Moçambique, mano, eu lido com diversas expressões, assim, do assembleano, e a gente apaga todas essas particularidades por causa de quê? Porque ali tem cara, ali o evangelho está sendo pregado, esses irmãos estão lá sendo fiéis ao evangelho, a gente apoia as plantações e tudo, claro, e a gente leva alguma coisa também, porque acaba chegando lá, eles pedem pra gente falar, então eu falo, não, a gente tem que ser centrado no evangelho e tal. Eu tenho uma história linda, né, que eu fui no interior de Moçambique uma vez, e cara, isso foi muito louco, foi 2013, eu fui para uma conferência de pastores, assim, quase na fronteira com o Zimbábue, num vilarejo rural chamado Mapalayanga. Ninguém sabe que lugar é esse no planeta. Cara, outro contexto completamente diferente. Cara, um outro mundo. E uma conferência com 15 pastores numa igreja feita de matope. Sabe o que é matope? Matope é argila, pau a pique. Cara, e a igreja, as paredes feitas de pau a pique, a telha de palha, o púlpito, eles pegaram da terra que tá no chão, fizeram um púlpito, tipo, foram moldando um púlpito de argila, né, de matope, e eram 15 pastores. Uma mega conferência de 15 pastores. E aí eu nessa mega conferência, né, e cara, foi muito louco. E aí o missionário que me convidou, brasileiro, que morava lá na época, falou assim, cara, fala sobre os 5 solas pra eles. Eles não sabem nem o que é reforma aqui. Aí você tá brincando, são pastores, não sabem. Você tem certeza? Eu falei, tem, pode falar. Numa linguagem adaptada, mas pode falar. Aí eu vou lá. E lá é assim, fala português, no interior tem que ter intérprete, né, porque os dialetos. Aí traduzir pro dialeto e tal. Cara, eu fui falar dos solos cristos. Quando fui falar de solos cristos, eu entrei no tema da conferência aqui hoje, que é a união com Cristo, né? E eu falei dessa unidade com Jesus e como ela é fundamental e tal. E aí, na hora que eu estava descrevendo, o pastor que estava presente, um dos pastores, ele teve uma espécie de êxtase espiritual, assim, não tem outra forma de descrever. E aí eu tive que parar a palestra, porque ele estava tendo uma experiência com Deus ali. Eu esperei o irmão ter isso, ele ficava, glória a Deus, agora eu entendi, Senhor, e as lágrimas assim, escorrendo, uma coisa muito forte. E eu fiquei assim, meu Deus. Aí eu comecei a dimensionar a fome e a sede daquelas pessoas por iluminação do evangelho em níveis mais profundos, né? Mesmo sendo pastores. E aquilo mexeu muito comigo, mas também me chamou muito minha atenção, porque eu vou falar aqui hoje. Cara, se existe uma doutrina que perpassa toda a tradição cristã, desde a tradição antiga, passando pela tradição romana, protestantismo em todas as suas tradições, reformadas, arminianas, carismáticas, se chama a doutrina da união com Cristo, assim. E eu costumo dizer que se tem uma doutrina que ela tem um potencial, assim, de unidade, é esse ensino. Porque a união com Cristo amarra uma série de temas nele. A ordem da salvação amarrada em Cristo, a missão está lá em Cristo, escatologia, união com Cristo tem relação. Cara, é impressionante.
E é muito rica essa tradição de discussão sobre isso. Claro, com ênfases, cada tradição vai puxar para um lado, dar uma ênfase específica, né? Então, se a gente for nas nuances, você vai ver uma diversidade. Mas o núcleo dessa doutrina é muito caro. Por exemplo, pouca gente sabe disso, mas João Calvino ficou muito conhecido por causa da predestinação. Eu acho uma covardia, porque o tema o tema mais caro, o teólogo da Reforma que mais tratou do tema do Espírito Santo foi João Calvino, cara. Eu falo isso para amigos pentecostais. Eu falo assim, suspende o rolê com a predestinação, que eu sei que vocês têm problema com isso, alguns, né? Então, leia a Pneumatologia, a doutrina do Espírito de João Calvino. É absurda, cara. Ele não dispensa a obra do Espírito Santo em nada. Inclusive, eu acho que ele até vai além de muitos irmãos pentecostais. Ele reconhece a atuação do Espírito, por exemplo, sobre ímpios. Ele fala, o Espírito Santo não habita em ímpios, mas pode operar sobre os ímpios. Porque ele fala, né, habitar é uma graça especial. Operar no campo da cultura. Ele fala, não existe bem no mundo sem o Espírito Santo. Não existe vida. As pessoas estão vivendo porque o Espírito Santo. Por que tem passarinho cantando? Espírito Santo. Cara, é uma pneumatologia integral, entendeu? Tipo assim, a estrutura da criação é mantida por obra do Espírito Santo. A diferença é que esse Espírito que mantém a vida no mundo, de uma maneira muito particular, ele é infundido, ele penetra no nosso coração e acende o nosso coração morto, né? Preparando ele para a ressurreição. Então, tipo, é porque a maneira como ele atua no selado e no regenerado é diferente, mas tá aí. O Espírito Santo tá aí, né? Então, acho assim, que tá vendo? A gente tem matéria-prima suficiente para andar junto com muita gente, cara. Com muita gente, assim, sabe? Então, eu acredito muito que aquilo que nos move no anúncio do evangelho, aí não tanto o anúncio em si, mas o que nos move a anunciar o evangelho, o conteúdo do evangelho, tem um poder agregador muito grande, assim, sabe? Tem um poder de juntar gente. Claro, a gente vai chegar em nuances. Cara, a gente pode ter fóruns. Eu falo isso no meu livro lá, no Igreja Sinfônica, né? Eu falo sobre a Trindade, por exemplo, como uma plataforma maravilhosa para unidade. Se tem um negócio, mano, que a gente senta com ortodoxo oriental, russo, cópita, evangélico, católico, e a gente consegue conversar, se chama Trindade. Teologia da adoção, é super trinitária, está presente em toda a tradição cristã, sabe? Então dá pra gente fazer um mero cristianismo aí? Dá pra fazer um mero cristianismo. Eu acredito nisso, viu? Show de bola. Amém? Amém. Prazer, viu, gente? Obrigado mais uma vez. Satisfação. A gente quer te presentear também. Isso. Presente é bom. Sim. Nossos convidados aqui da conferência. Que nossa coisa bolsa ecológica linda, do Vitral. Cara. Foi maravilhoso. Aí, você vendo umas conversas que não tinha. Tá vendo? Na época, né? Exato. Hoje tem até bolsa. Glória a Deus. Não existia Vitral, né, cara? Não existia Vitral. 25 anos atrás. Um prazer, viu, gente? Satisfação enorme estar aqui com vocês. Prazerão. E galera, continue com a gente aí a próximos episódios dessa série. E você pode apoiar porque o Vitral vai nesses eventos. Você gosta quando o Vitral vai nesses eventos? Coloca nos comentários também. A gente esteve na FIFIC, agora na Conferência do Efeito Prisma. Tem uns eventos que você quer que a gente esteja? Joga nos comentários ali, já manda o Pix pra gente ir lá. Por favor, tá? Uma pessoa lá em cima falou que a gente é itinerante agora. Nosso podcast é itinerante. Sim. A gente tá por aí. Exato, mas aí você pode nos apoiar quando você participa da nossa comunidade, né? A gente tem a comunidade Vitralistas. Sendo vitralista, você nos ajuda a ter recursos para fazer isso aqui, né? Tá vendo essa estrutura legal que a gente conseguiu montar? O recurso vem da nossa comunidade. Pra gente estar aqui, o Uber que a gente pagou pra estar aqui, pra vir pra cá. Eu moro a comunidade que nos ajuda nisso. Então, quando você faz parte da comunidade, você faz o Vitral chegar em alguns lugares e chegar em mais gente também, que essas conversas têm sido enriquecedoras pra você, pode chegar pra outras pessoas também. Então fica aí o apelo, seja um vitralista. E gostou da bolsa que o Igor ganhou? Você pode ter uma dela. Chame a gente no direct, a gente tem canecas como essa, as bolsas aí também na nossa lojinha do Vitral, que em breve vai ter loja online também. Opa, em breve. aí sim, hein? Aí sim. Então, mas já chama a gente no direct aí que a gente consegue mandar pra você em qualquer lugar do Brasil. É isso. Fechou? Gente, valeu. Igor, obrigado novamente. Eu só queria comentar uma coisa. Enquanto a gente tá aqui na conversa, a gente tendo o privilégio de ouvir um show de Ana Heloísa. Não sei se na gravação vai captar. Acho que não vai, não. Mas daqui a pouco, eu acho que, não sei se o episódio semana que vem tem Ana Elo também aqui no Vitral mais uma vez. Exatamente. Chique demais. Agora sim. Tchau. Valeu, gente. Tchauzinho pra câmera do meio ali. Valeu. Tamo junto. Valeu demais, Igor. Coisa linda. Demais. Sabe, só de mais 2 horas, mas... Aí eu...